Hoje eu vou te mostrar como que uma assessoria que fatura mais de 6 dígitos mensais se comporta dentro do Monday, como que funcionam as operações dela no dia a dia, né? E como que você que tem uma assessoria, uma agência que fatura 10, 20, 30, 40, 50 mil reais pode personalizar isso para você, ou que tem um negócio de qualquer outro ramo que seja. Então vamos lá, nessa tela aqui que eu estou mostrando para vocês, basicamente a gente tem uma área de trabalho de templates, né, aqui. Eu tenho algumas áreas de trabalho, depois eu vou explicar melhor para vocês como que funcionam as áreas de trabalho dentro do Monday, mas basicamente eu tenho algumas áreas de trabalho e nessa área de trabalho em si, em específico, eu tenho alguns grupos, né? Para vocês entenderem desde o princípio, isso aqui, ó, que eu tô fechando são pastas, tudo isso aqui são pastas, tá? Essas aulas que eu vou gravar para vocês, elas basicamente consistem, né, dentro dessas pastas aqui, tá bom? Então, como que vai funcionar? Aqui, hoje eu vou mostrar o operacional, então eu vou mostrar a parte de gestão, administrativo, performance e criação. E um pouquinho da parte operacional ali no onboarding, tá? Então vamos lá, gestão. Gestão basicamente é quadro de líder, né? Quadro de atividade para gerente, para ter uma task list, ter ali uma sequência de atividades registradas dentro da ferramenta. Então você tem quadro de gestão, são quadros de heads, de gerentes, enfim. Então aqui você tem demandas a fazer, né? Você registra a demanda, então por exemplo, passar relatório de bonificações para financeiro. É uma atividade de um gerente. Atribui o responsável, né, tem algumas pessoas aqui. O status, ó, a prioridade. E o cliente, né, a gente separa nossos clientes por número. Então, por exemplo, o cliente 00, eu sei que somos nós mesmos. Certo? Depois eu vou explicar para vocês por que a gente usa tag, é muito importante. Tá bom? Mas basicamente, só pincelando aqui, se eu clicar aqui no 00 Spark, ele vai procurar em todo o Monday todos os lugares que tem essa tag. Ou seja, se eu tiver essa tag no quadro de gestão, no quadro financeiro, no quadro de social media, no quadro de tráfego, ele me dá uma visão geral. Para mim, como líder e gestor, conseguir visualizar todos os lugares que tem essa tag aqui dentro do Monday, certo? Bom, a partir do quadro de demandas a fazer, você colocou a prioridade, o responsável ali, bonitinho, coloca o prazo, tá? Basicamente você vai adicionar o prazo, em outro momento eu vou explicar para vocês como construir tudo isso, tá? Como que funciona, eu já tenho uma aula aqui, certo? Mas é basicamente isso, aqui no administrativo a gente tem quadro de LTV, então por exemplo, aqui vai ter o cliente 1, vai ter o cliente 2, você vai cadastrar seus clientes, vai ter o status, nível de prioridade, a data de primeira entrada, o primeiro dia ali, a data que ele fez o primeiro pagamento dentro da sua assessoria, a quantidade de meses que ele está ativo, certo? O ticket médio, né, que esse cliente paga e automaticamente ele calcula a LTV, tá? Tem algumas formas de fazer isso aqui, mas basicamente essa coluna é uma coluna de fórmula, né? Com base nessa fórmula aqui, você vai conseguir, né, trazer esses números mais para cá para dentro, fazer esse cálculo, né, de multiplicação, que é multiplicar os meses ativos pelo ticket médio. Tem algumas formas de fazer isso que eu vou mostrar para vocês também na aula de financeiro. Aqui ele tem o painel. Tá? No painel você consegue ver um resumo dos clientes que mais tem o LTV mais alto, ou seu LTV médio, a média de retenção que você tem dentro do seu negócio. Ele mostra clientes que saíram, né, que foram para desativados com menos de 3 meses de negócio. Isso é muito importante para você como gestor ter uma noção de como está seu processo de onboarding, como está o andamento do cliente dentro da sua operação. Tá? NPS, o NPS basicamente é uma coleta de satisfação. Então, se você não faz NPS na sua empresa ainda, é muito importante você fazer como gestor também. Que basicamente é um momento onde você analisa e coleta um feedback do seu cliente, direto do seu cliente, sobre como que está a entrega do seu negócio, a entrega da sua equipe para com o seu cliente, com base no que foi vendido. Então, aqui basicamente a gente pode separar por meses, né? Então, vamos lá. Aqui está no mês de agosto. O que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, cliente Spark. Na comunicação, no mês de agosto, ele deu nota, sei lá, 9. De 10, 9. Performance, o cliente Spark deu nota, sei lá, na performance 6, o tráfego não está muito bom. Criação, a mesma coisa. Deu nota 10, que seja. No fim, o que você consegue fazer? Você vai ter vários clientes registrados aqui. Só que quando você cria uma tabela e você filtra, ó, eu consigo filtrar, por exemplo, só quem é de agosto e adicionar aqui agosto. Tá? Então, basicamente, você tem aqui todos os NPS e você vai fazendo a visualização aqui, ó, mês por mês durante todo o ano. E quando finalizar o ano, basicamente, você deixa essas métricas ali isoladas em outro quadro, que são os quadros de operações do ano passado, tá bom? Ou dos próximos anos que virão, tá?
Quadro de colaboradores é um quadro onde você basicamente vai registrar todos os pagamentos que você tem aí no seu negócio, tá? Um quadro para você, como líder operacional, ter noção de quanto você paga de folha para o pessoal, bonificações, enfim, ter esse controle. Então, por exemplo, o gestor de tráfego aqui, eu coloquei um exemplo, o Jorge, ativo, intermediário, nível 2, que é a forma que a gente divide aqui, um pleno nível 2, que seja, a data que ele foi contratado, o fixo que ele recebe, e aqui embaixo, nos subelementos, a gente põe as bonificações. Então, por exemplo, bonificação por resultados alcançados. Vou mostrar para vocês como que a gente mede isso no tráfego pago. Ele recebe R$400, automaticamente esse valor é somado aqui, né, com ganhos totais. A gente usa uma fórmula também que basicamente soma o fixo com o total de bonificações que vem daqui de baixo automático. Deixa eu mudar para vocês. Se eu mudar aqui para 600, automaticamente aqui vira 600, certo? Aqui em cima o total de bonificações e ele soma, tá? Quando você tem todo mundo preenchido aqui, tudo organizadinho, basicamente aqui no painel geral, você vai ter sua folha salarial com bonificações, folha bruta, total só de bonificações, e você consegue ter uma visualização de como está o nível da sua equipe por departamento também, tá? Performance, a parte que muita gente pergunta, né? Como que controla o tráfego, como que a gente faz para mensurar a produtividade da equipe, para delegar atividade para o time de tráfego. A maioria das agências hoje são agências de tráfego, então é muito importante. Se você quiser entender mais ou menos como que a gente faz, você está prestando atenção aí. Basicamente, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai ter a pasta de performance, aqui, performance, certo? E todos os gestores de tráfego têm uma pasta, uma outra pasta com o nome deles. Então, por exemplo, aqui vamos supor que aqui sou eu. Então, aqui vai ser gestor Gabriel. Dentro dessa pasta, o que vai ter? Vai ter o quadro de atividades. Esse que eu mudei o nome aqui é o quadro de atividades, certo? A pasta, deixa eu mudar o nome da pasta. A pasta também vai ser gestor Gabriel. Aqui é o quadro a pasta, quadro de atividades aqui embaixo. E no quadro de atividades, como que funciona? Você tem o geral, né, o grupo geral, que você vai cadastrar as atividades gerais da sua empresa. Então, por exemplo, atividades gerais, enviar relatório para todos os clientes, é uma atividade geral, né? Então, você põe o responsável, o status, a prioridade, tudo certinho, a data para isso acontecer. Você consegue alocar aqui o prazo também que você precisa que isso aconteça. Então, por exemplo, preciso que isso aconteça dia 31 às 10 horas da noite. Exemplo, tá? Você tem aqui os outros grupos, são basicamente os clientes. Então, você vai ter o cliente Spark, você vai ter o cliente Audi, você vai ter o cliente, sei lá, Stag 3, cliente teste. Você vai ter seus clientes todos aqui, no caso, os clientes que aquele gestor de tráfego atende. Você vai cadastrar, toda vez que entrar um cliente novo, ele é cadastrado aqui, tá? Pelo nosso CS ou pelo resto do departamento. E as atividades desse cliente automaticamente são imputadas aqui dentro, tá? Automações, você consegue definir algumas automações, depois a gente vai falar bem mais sobre isso. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês a estrutura, como que ela comporta, como que ela adapta para o seu negócio, tá? Mas depois eu vou explicar tudinho para vocês, tá? A gente tem esse gestor de tráfego, ainda tem um quadro de saldos. Vou perguntar uma coisa para vocês. Quantas vezes no seu negócio, na sua assessoria, o cliente pagava com boleto a conta de anúncios e o boleto vence, né? Acaba o valor daquele boleto aquele boleto que está em aberto, acaba, por exemplo, na sexta-feira, o valor que ele colocou ali dentro do Facebook ou do Google, na sexta-feira. Se a gente não mandar esse boleto pelo menos quarta ou terça-feira, esse boleto vai levar até 2 dias para compensar. Então, se acabou na sexta-feira e a gente mandou na sexta-feira, o cliente vai ficar sem rodar sábado, domingo, segunda e terça. São 4 dias até compensar, porque fins de semana não contam como dias úteis, né? Então, isso gera um problema muito grande para o cliente. E o que aconteceu aqui? A gente teve esse problema e por isso eu criei esse quadro. Como que esse quadro funciona? Basicamente, a gente cadastra os clientes daquele gestor de tráfego aqui. Então, teste. O método de pagamento do cliente, tá? Então, a Pix, que, por exemplo, boleto, o gestor, a gente marca ele aqui também, tá? A última recarga, o dia que foi feita a última recarga, então vamos supor que foi feita a última recarga desse cliente no dia, sei lá, 15. Perfeito, dia 15. Dos dois, dia 15. O valor da última recarga, vamos supor que os 2 clientes investam R$3.000, certo? Os 2 clientes investem R$3.000. A última recarga foi dia 15, R$1.500 dos 2. Ou seja, vai durar 15 dias, metade, ok? A próxima recarga teria que ser, considerando que um é Pix e é instantâneo, o valor que ele colocou dia 15 vai acabar dia 30. Só que dia 30 é terça-feira, eu tenho que mandar esse Pix para ele, considerando ainda o tempo
que ele pode levar para passar isso para o financeiro, enfim, pelo menos na sexta-feira. Ou seja, esse Pix eu teria que mandar, no caso, na sexta-feira aqui, dia 25. Não, seria dia 30 seria quarta-feira, isso mesmo. Teria que mandar pelo menos na segunda-feira, dia 28 de outubro, certo? Beleza. O boleto já é diferente, o boleto precisa de 2 dias úteis para compensar. Então, eu também teria que mandar, supondo que seja dia 30, pelo menos na sexta. Por quê? Teria os 2 dias, teria ali o tempo, às vezes, que ele demora para passar para o financeiro, para no dia 30 a gente ter certeza que esse dinheiro vai estar aí. E aí, o valor da próxima recarga a gente põe 1.500 também. Aqui fica sempre no prazo, certo? Caso o cliente, a gente não marque isso aqui como feito, ele manda notificação para todo mundo e isso aqui automaticamente vira atrasado. Porque o que acontece? As automações agora, né? Um dia antes desse prazo aqui vencer, o prazo da próxima recarga, ele manda notificação para o gestor de tráfego da conta, falando, ó, gestor de tráfego, cara, falta um dia, falta 24 horas para a gente fazer a recarga dessa conta, certo? O dia da gente mandar o Pix ou o boleto para aquele cliente, no dia ele notifica, hoje é dia de mandar a recarga para o cliente da plataforma tal, e um dia depois, quando passa, ele também notifica que a gente não mandou. Então, se a gente não marcar isso aqui como feito, ó, ele não notifica que a gente não mandou o valor para o cliente. Ou seja, ele cobra antes, durante e depois. Tá? Isso fez a gente conseguir, né, ter um controle muito, muito grande da nossa operação, um controle muito legal do time de tráfego, não ter mais esses problemas e conseguir resolver bastante coisa. Tá bom? Para o Google Ads é a mesma coisa, basicamente você preenche, que você vai colocar o investimento diário mensal, o diário atual do cliente, enfim, é bem legal esse quadro e essas automações são muito funcionais, muito mesmo. Se você viu esse vídeo até aqui, quer ter uma estrutura como essa dentro da sua assessoria, da sua agência, do seu negócio, eu quero te apresentar a implementação de Monday. É uma consultoria individual, diretamente comigo, onde eu entro na sua operação, entro na sua agência durante um tempo, um período, separado em 2 fases. Na primeira fase eu analiso a sua estrutura, dou alguns insights ali e depois eu parto para a prática, eu construo o seu mundo, eu construo a sua operação e te entrego ela funcional, tá? Além das consultorias e as mentorias que eu tenho individuais aqui também. Então, acessa o link no primeiro comentário fixado e fala comigo, tá? Que basicamente você tem o quadro de metas de resultados. Esse quadro é um quadro bem legal. Com base nesse quadro a gente bonifica a nossa equipe, né? Como que funciona? Você pode instruir o seu gestor de tráfego sempre que tiver uma conta nova lá na área de atividades dele aqui, ele cadastrar essa conta aqui também, ou ao seu CS, depende muito do modelo de gestão que você quer fazer. Ou dá para automatizar também, se o cliente responder ali, você automatiza esse processo, tá? Bom, cliente 1. Cliente 1 aqui no mês de outubro, deixa eu mudar o nome aqui porque era um template, outubro. Quem é o gestor de tráfego? O CPA máximo é basicamente um CPA que a gente estipula, o nosso gerente de tráfego analisa a conta, os últimos meses, se o cliente já rodou anúncio ou não, quanto que ele pagava em média. Analisa isso tudo e estipula um valor, né? Ou define um valor, todos os meses isso aqui muda, tá? Define um valor com base em tudo que está acontecendo, às vezes a eleição fica mais cara, enfim, a gente entende, mas basicamente mensalmente a gente estipula um valor de CPA máximo, ou custo por lead máximo, por aquisição por lead. E semanalmente o nosso gerente de tráfego tem o trabalho, né, de nutrir quanto que está sendo o CPA desse cliente. Por quê? A gente sempre deixa para ser manual para colocar o gerente de tráfego mesmo para analisar as contas, né? E colocar o time de tráfego, esse gestor específico dessa conta, para ficar acompanhando esse quadro, para entender também como que tem sido a proporção disso. Então, semanalmente, toda segunda-feira, o nosso gerente de tráfego analisa, escreve aqui o CPA atual dele, né? Então, por exemplo, 8,90 que seja, e ele dá um número aqui pra gente. Com base nesse número, como que funciona? Se o CPA máximo é R$10 e o nosso gestor de tráfego está pagando 9, ele conseguiu diminuir o CPA máximo em 10%, certo? Menos 10%. Se a gente está pagando 8, 20%. E com base nisso, se ele está pagando 11, aumentou o CPA máximo em 10%, certo? E com base nisso, a gente gera algumas pontuações. Então, por exemplo, se ele bater 10 pontos aqui, R$10 de CPA atual, ele vai ficar em 0%, ou seja, ele ganha 10 pontos. A partir daqui existe uma variação de mais 20% e menos 20%, certo? Então, CPA máximo é 10 e o CPA atual é 11, ele ultrapassou o CPA máximo em 10%, certo? O que ele vai fazer? Essa pontuação que era 10 vira 7,
vira 7. Até que ele ultrapasse os 20% que ele adicionou. Ou seja, vou explicar na prática. Se ele pagar R$12, ele ultrapassou o valor máximo em 20%. Ultrapassou não, ele chegou em 20%. Se ele pagar R$12,10, ele já está em 21%. Ou seja, em vez de 7, ele ganha 0 pontos. Certo? Porque ele ultrapassou o limite que a gente tem de tolerância. A mesma coisa funciona para baixo. Se ele está pagando R$9, reduziu em menos 10%. Então ele continua com 10 pontos. Agora, se ele reduzir mais que menos 20%, ele ganha 12 pontos. Ou seja, se ele está pagando 7, ele reduziu em mais que menos 20%, está em menos 30%, ele ganha 12 pontos. E com base nisso, isso aqui, conforme você cadastra os clientes todos e aqui semanalmente o nosso gerente, como eu falei para vocês, analisa e tira um print e manda no nosso grupo de performance um relatório de todos os gestores, como que eles estão, como que está a média de todo mundo. Quando dá essa média aqui, você tem um número. E aí aqui, basicamente, ó, eu coloquei alguns números fictícios para vocês. Se der uma média de 0 a 3 é péssimo, ganha R$0 de bonificação. 4 a 6 ruim, R$0 de bonificação. 7 a 10 bom, R$200 de bonificação. E 11 a 12 sensacional, R$250 de bonificação. Números fictícios para vocês entenderem como que a gente bonifica o time de tráfego aqui por performance e por resultado, tá bom? Basicamente essa é a estrutura para você conseguir ter o seu time ali funcionando, tá? Otimização de clientes, certo? Otimização de clientes, basicamente, vou passar bem breve aqui com vocês, tá? Pra não ficar muito longo. Você vai ter o nome do cliente, as otimizações semanais. Toda semana, o gestor de tráfego, né, vai colocar um dia específico para ele atualizar o cliente aqui, né? Então, todos os meses, toda semana ele tem que olhar aquele cliente, fazer algum tipo de otimização, teste novo, atualização, enfim. Ele coloca a data aqui. Então, por exemplo, esse mês de novembro, na semana 1 de novembro, eu vou ter que otimizar esse cliente aqui no dia 5. Esse outro aqui vai ter que ser já na outra semana, dia 12. E aí, com base nisso, ele vai atualizando. Ó. Vou definir aqui as datas para vocês entenderem. 19. Então, no início do mês, ele já tem dia para otimizar aquele cliente. Otimizar no sentido de pensar em coisa nova. Olhar a conta, tem que olhar todos os dias, a gente sabe disso. Mas otimizar te define um dia específico na semana. Tá? Controle de tempo, basicamente, como que funciona isso aqui? Pra vocês entenderem na prática. Você tem um cliente, você define um dia de otimizar, e aí o gestor de tráfego define isso. Vou colocar, por exemplo, que é na terça-feira, vai. Terça-feira. Ó. Quando você tem muito cliente aqui, basicamente você vai ter um dia para cada. Se você tem, sei lá, o gestor de tráfego tem 10 clientes, você tem 5 dias na semana, são 2 clientes por dia durante a semana. Então é 1 ou 2 horas ali que vai tirar para otimizar aqueles clientes, certo? Semana 1, vou fazer a semana 1. Venho aqui, coloco para em progresso. Quando eu coloco para em progresso, automaticamente isso aqui começa a contar, ó. Começou a contar, certo? Coloquei para em progresso, vou otimizar, vou pensar em coisa nova, vou trazer novidade, vou trazer algumas coisas novas para realmente otimizar essa conta, eu como gestor de tráfego. Quando eu voltar, eu vou abrir aqui, que tem até um testezinho que eu escrevi, ó. Vou escrever o que eu fiz, então otimização 15/7, que seja, pausei 2 criativos, ativei isso, fiz um teste novo com esse público e tal. Então ele documenta isso aqui, marca como feito, automaticamente isso aqui para, né? E aqui conta 25% de progresso para ele. Quando ele finalizou o mês, isso aqui em cima vira 100%, né? E ele consegue também, se você quiser, ter uma bonificação em cima disso. Hoje a gente não tem mais, a gente já teve, mas para você que está começando a ter seu time de tráfego, é bom para você começar a gerar responsabilidade na sua equipe. Beleza. Criação. Na criação, que é o último passo que eu vou mostrar para vocês aqui antes do onboarding, a gente tem os planejamentos de conteúdo, né? No planejamento de conteúdo, como que funciona? Aqui você tem o cliente, né? Você cadastra o cliente, você coloca aqui planejamento, que é para social media, tá? Projeto de social media. Planejamento outubro, ó. Coloca o copy responsável, então vamos supor que eu coloco o designer responsável, o status, né, vai ser parado, a data de entrega, a data que tem que entregar aquele planejamento, a data de finalização, que é o dia que tem o último post, e eu vou explicar para vocês por quê, o dia que tem o último post, e a tag de cliente também, tá? E aí aqui embaixo você vai ter algumas fases, a fase de textos e a fase de artes. Opa, fase de artes. Cada um tem o seu prazo. A data de entrega é dia 8, certo? Se a data de entrega é dia 8 e meu social media demora 5 dias para fazer um planejamento, vamos contar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, dia 28, certo? Pra vocês entenderem. Então, dia 28, ele vai começar dia 1, 2, 3, 4, 5. Dia 1, ele tem que entregar o planejamento de textos. Depois que ele entregar o planejamento de textos na sexta, o designer vai começar a produzir. Então, o designer vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Até dia 8. Para fazer, certo? E aí você pode pensar, cara, mas a entrega é dia 8, o designer vai entregar dia 8. Então, eu quero botar para o designer entregar um dia antes. Vem aqui, põe para ele entregar um dia antes. Pronto, perfeito. Define o responsável que você definiu lá em cima também. Põe o status como parado e aí vai muito do seu processo de trabalho, tá? Isso aqui é só um exemplo que eu tô dando para vocês de como que você pode ter isso dentro do mundo e como que a gente faz na prática também, tá? Conforme você dá em progresso, feito aqui ou aqui embaixo nas etapas, por exemplo, se o texto marcar, o copy marcar que foi feita a fase de copy, o designer automaticamente recebe uma notificação falando que agora é hora dele fazer a parte das artes também. Tá? Então todo mundo é notificado, uma automação enviou uma notificação sobre um elemento, enfim, tá bom? E aqui você cadastra todos os clientes, aqui você faz alguns filtros para você fazer um acompanhamento bimestral e aqui você pode filtrar por responsáveis. Então, ó, eu quero ver só as demandas da Vitória, do Arif, enfim, tá? Você consegue filtrar assim também, tá? Então aqui são para planejamentos. Mas Gabriel, cara, artes que saem do planejamento, arte de aniversário que não foi pro planejamento, uma arte de feriado, alguma coisa que não estava planejada, como que a gente faz? Todo mundo que está na parte criativa tem um quadro de demandas avulsas. Então, por exemplo, o João ele tem o planejamento do cliente zero, mas ele também tem um quadro, né, de demanda só dele. Porque tudo que vem à parte, criativo de anúncio, a gente cadastra aqui. Então, por exemplo, ó, 3 criativos para campanhas. Põe o nome do cliente, né, que é com tag também, nesse caso está com lista suspensa, mas é sempre com tag, lembrem-se disso. O status, o responsável, então, por exemplo, a prioridade daquilo, o deadline, né, o prazo que aquilo tem para ser entregue e o link do briefing, ou se você quiser, você pode escrever o briefing do material aqui também, tá? Certo? Então, basicamente isso. Quando o designer finalizar, o ideal é que ele solte o link aqui. Aqui fica com o link do briefing. Depois que ele finaliza, ele pode substituir pelo link do material finalizado, tá? Isso é o quadro designer, o web design tem seu quadro, o social media também tem seu quadro, tá bom? Bom, além disso aqui da criação, né, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é o onboarding. O onboarding é uma coisa muito importante, né? Eu sempre deixo o melhor para o final. Como funciona o onboarding? Basicamente, entende isso aqui. Quando o cliente entra na empresa, geralmente você manda um formulário de briefing para ele. O que você vai fazer? Você vai ter o seu formulário de briefing aqui e você vai mandar para o cliente. Então o cliente vai preencher o nome dele aqui, ó, teste 2. E ele vai colocar o plano que ele contratou. Veja bem, tráfego, social media e criação de site. Eu vou enviar só para vocês verem, ele vai preencher tudo e vai enviar. Na hora que ele enviar, que ele receber esse formulário e ele enviar, automaticamente ele vai ser gerado aqui no seu painel, ó, vou apagar esse teste aqui, ele vai ser gerado aqui, tá vendo ele aqui? O nome dele, o plano que ele contratou, a data que ele entrou e automaticamente são geradas atividades daquele plano, com os responsáveis e o status. Então, o plano de tráfego pago, social media de criação de site, nesse exemplo aqui tem essas atividades e esses responsáveis. E tudo é gerado automaticamente. E qual que é o trabalho do CS? Simplesmente, ou do Red, que seja, definir os prazos disso aqui. Por quê? Os prazos podem ser automáticos? Podem. Mas, você tem que tomar muito cuidado, porque onboarding é muito variável. Então, o ideal é fazer isso quando o cliente entra. Com o feeling que você tem, às vezes o cliente vai atrasar alguma coisa, enfim. Tá? Então a gente sempre deixa manual para o pessoal ter uma noção de tempo de entrega do que a gente vai fazer e sempre puxando o prazo para cima. Tá? E aí esse é o mês de setup de onboarding e a gente acompanha o cliente nesse painel durante 6 meses. Então na medida que eu troco ele de mês, ele também gera novas atividades. Ó, 15, 16 e se eu trocar de novo, ele gera mais atividades. E por aí vai até 6 meses, que é o primeiro contrato que a gente tem com aquele cliente. A gente precisa que ele fique durante 6 meses, porque é importante para a gente conseguir validar o trabalho e tudo que a gente tem com ele, tá? No mais, a gente tem quadros de base de clientes, tem quadro jurídico, quadros financeiros, entradas, saídas, bastante quadro de OKR, que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar por aqui, é um vídeo um pouco longo, mas eu tenho certeza que você teve uma noção. A ideia desse vídeo
Não é ensinar vocês a fazerem ali na prática, claro, mas é mostrar para vocês como que funciona, né, o dia a dia de um negócio, como que funciona esse dia a dia operacional, como que você tem que fazer aí se você já tem Monday, né, se você não tá tendo uma performance do jeito que você espera, enfim. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo e tamo junto.